Nós celebramos hoje o quarto domingo da Páscoa, também chamado de domingo do Bom Pastor. E quem que é esse bom pastor? Esse bom pastor é Jesus. E é interessante que no grego, o termo utilizado para o adjetivo, que é kalos, significa belo. Então é um pastor que ele é bom e belo. Não por uma estética meramente humana, um rosto bonito, um corpo definido, mas é belo através de uma beleza que ele é transcendental, ultrapassa as categorias humanas e se torna algo lindo. Como é lindo hoje, por exemplo, Dia das Mães, é verdade? É tão bom ter uma mãe, não é? E o amor de mãe é um amor que nos caracteriza, é um amor que nos marca. E você imagina se esse amor é grandioso. Imagina o amor de Deus por nós. Como é que Deus nos ama? Quem está aqui que é pai, hoje que é mãe, Dia das Mães, sabe que quando uma criança nasce, ela traz um questionamento fundamental a todos nós. O primeiro, o cuidado necessário. E o primeiro, aquele ser tão frágil, tão dependente, que sem pedir nada, nós damos tudo. Mostra o quanto o ser humano é capaz de amar, capaz de se entregar. Se nós que temos tantas fragilidades e misérias, somos capazes de experimentar um amor assim, imagine o amor que Deus tem por nós. E quando falamos de ovelha, ser ovelha do Senhor, nas condições e critérios que Deus apresenta, é preciso que nos olhemos e nos questionemos se de fato nós temos sido ovelha. Perceba uma coisa, o Senhor vai dizer que quem é ovelha, escuta a sua palavra. O Senhor as conhece e elas o seguem. Só que no original isso é muito forte, gente. Sabe que é uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é uma atividade sensorial. E portanto, se você não tiver nenhuma dificuldade de audição, você vai ouvir. Agora, escutar é colocar o coração nessa mensagem que você ouviu, é prestar atenção. Já viu que, às vezes em casa, os casais estão conversando, aí você escolhe falar com o seu marido na hora que ele está assistindo televisão. E o homem tem um hábito de ficar mudando os 315 canais, assim, ó. É ou não é? É mudando. Por que você está mudando? Não, é o processo, nós somos feitos para isso. Você percebeu que são os homens que pescam? Você fica lá com a vara ali, ó, 1 hora. Uma paciência, uma tranquilidade. Porque a falta de algo interpela. No entanto, isso aí é ouvir. Você conversar com ele e fazer aham. Muito bom. E vai continuar aqui mudando o canal. Agora, o que é escutar? Escutar é parar, é notar, é conseguir se deter na situação. E portanto é você colocar o coração naquilo que você está ouvindo. E no original do grego, o verbo aqui escutar, ele é vinculado a uma compreensão de obediência. Quem escuta aquilo que Deus falou é quem está observando e, portanto, praticando. É esse povo que Deus conhece. É esse que Deus não vai deixar tirar de suas mãos. É esse que Deus vai guardar. Ou seja, existe um critério, uma condição para que eu e você sejamos ovelha, que é mais do que ouvir, escutar aquilo que o Pai está dizendo. Mas sabe qual é o nosso problema, sobretudo? A gente olha os atributos de Deus, até conhece a Deus, só que nós isentamos a nossa responsabilidade ao afirmar os atributos de Deus. Todo mundo aqui concorda que Deus é misericordioso, sim ou não? Que Ele é o Senhor, sim ou não? Que Ele é o amor, sim ou não? Só que a minha postura não vai mudar o que Deus é, certo? Mas vai mudar o que dele eu vou receber. Bom, se Deus é misericórdia, eu tenho a certeza de que se eu voltar com o coração quebrantado, eu encontrarei perdão, descanso e restabelecimento. Mas se eu não voltar a Ele, viver uma vida distante dEle, eu não vou colher misericórdia, eu vou colher juízo. Essa é a grande questão, gente. Sabe que Deus é tão bom que Ele
colocou nos próprios relacionamentos humanos uma dinâmica que nos ajuda como que a gente tem que interpretar o nosso relacionamento com Ele. Vamos pensar um relacionamento básico, uma amizade. Alguma amizade cresce sem tempo de convivência, sem intimidade, sem conversa, sem lealdade? Claro que não, não cresce. E como é que eu quero que cresça a minha intimidade com Deus se eu não tenho esse mesmo relacionamento elevado a um nível maior? Porque eu entendo que Ele é o meu Senhor. Como é que eu quero me admitir como ovelha se eu tomo as decisões por minha própria cabeça, segundo os meus próprios critérios, e não sob o critério que é de Deus? Deixa eu dizer para você, quando Jesus nos chama de ovelha, sabe por que utiliza esse termo? Primeiro que era muito comum onde Jesus estava, quando se falava pastor, se lembrava de pastor de ovelhas. Segundo que a ovelha é um bicho extremamente burro. Quem que conhece ovelha vai entender. Uma vez no seminário, um padre inventa coisa, né? Ele inventou de ter ovelha no seminário. Então eu não sei por quê, porque ninguém ia precisar de lã. Nunca vi alguém comer ovelha, do respeito. Mas enfim, tinha uma ovelha lá. Abençoada, queria aprender filosofia, estava dando aula. E ela entrou na aula. E para tirar. Não faz mal para ninguém. Mas não conseguia sair, aí ia dando cabeçada para todo canto, porque é um bicho, ela não enxerga quase. É um bicho que a visão é muito limitada. A capacidade racional nem existe praticamente. Ela só consegue obedecer um comando: a voz do pastor. E por mais limitada que ela seja, ela é muito melhor que nós. Porque quando ela ouve a voz do pastor, ela obedece. Viram aquele vídeo na internet que tem alguém chamando as ovelhas? Você viu isso aí já? Vão várias pessoas e mexem com as ovelhas. E elas não têm uma reação nenhuma. Mas quando chega o pastor e fala, todas elas vêm até ali. Porque elas apenas reconhecem a voz do pastor. E portanto, isso indica uma coisa: o pastor é alguém que quando nós ouvimos, nós reconhecemos a voz, identificamos que é uma voz superior de todas as pessoas, porque nós as ouvimos e as escutamos. Essa aqui é a grande questão. E nós vamos olhar para nós hoje e falar: será que eu tenho tido esse relacionamento com Deus? Será que quando eu ouço a voz do pastor, essa palavra que sustenta e fortalece, o meu coração se volta propriamente para essa palavra e eu vivo aquilo que ele falou? Ou eu até ouço, mas essa palavra não cria, sabe, corpo em meu coração? Essa é a pergunta que nós temos que ter. Porque se nós não tomarmos a atitude de sermos ovelha, por mais que ele seja o bom pastor, nós não experimentaremos os desdobramentos dessa atitude. Porque perceba a primeira leitura. Nós estamos aqui com Paulo e Barnabé, que vão pregar. E o povo começa a falar mal deles porque estão pregando. Já parou para pensar nisso? O povo está pregando, rezando pelas pessoas, comunicando a salvação. E mexe com os fariseus, que era a autoridade religiosa da época. E ao pregarem, ao falarem, os fariseus, os judeus não os escutam. Eles falam: vocês não vão escutar? Então nós vamos aos pagãos, aos gentios. E começa a pregar. E o povo se sente valorizado. A multidão da cidade vem até eles para ouvir a pregação. Eles fazem que os expulsam da cidade. Uma atitude de alguém que entendeu que Jesus é pastor e que é ovelha. Ele não está preocupado com as coisas pequenas da vida como nós muitas vezes estamos. Você pode perceber, você pode ter acordado feliz, sabe? Aquele dia raro que você acorda bem, você dormiu certinho, acordou, até seu marido estava calmo, a esposa também, você deu tudo certo. Gente, estourou o pneu, alguma coisa, você já perde a paz, é ou não é? Você vai no trânsito, e sabe o que é interessante? Tinha um povo que ele é muito calmo, mas ele ligou a chave do carro, o próprio Satanás toma posse dele. Já viu esse povo aí? Nossa, é um povo bravo, é ou não é? Não dá nem para conhecer a pessoa. É uma calma, dirigiu, ela briga, ela quer resolver o mundo, ela acha que ela é o Ayrton Senna, que ela vai, enfim, é desse jeito que funciona. Pequenas coisas tiram a nossa paz, mas por quê? Porque a gente está alicerçado na nossa vida em um fundamento maior, gente. Algo muito maior. Olha o que acontece com Paulo e Barnabé. Só manda eles embora da cidade. Você tem noção que você ir numa cidade, você é mandado embora, não de um espaço, mas você é mandado embora da cidade? As pessoas não quiserem você lá, eles são mandados embora. E qual que é a atitude deles?
Eles vão no Instagram, Facebook, não tinha nessa época, né? E vão se queixar. Escreve uma carta dizendo que o povo de Lídia não ouviu a palavra deles e que, portanto, foram desprezados. Não. Sabe o que eles fazem? Sacode a poeira dos pés e testemunha contra eles e segue adiante. Sabe o que falta em nossa vida? Reconhecer Jesus como pastor. E, além disso, começar a tomar algumas atitudes de sair de alguns locais onde nós não devemos mais estar. Tem gente insistindo em algo que não é para ser insistido, procurando algo que não é para ser procurado, por mero apego, por mera dependência emocional. Quando na verdade, quando entendemos que há um sentido, que há um Senhor, que alguém que é maior que tudo, a nossa atitude muda, ela se transforma, porque nós precisamos entender uma coisa: a palavra que Jesus nos apresenta, que é Ele mesmo, porque Ele é a palavra, ela traz sentido, gente. Sabe que se um dia da semana aqui, nós, se não me engano, no sábado, meditávamos sobre, logo após o sermão do pão da vida, o povo fica escandalizado, que Jesus fala: minha carne é a verdadeira comida para a salvação do mundo, meu sangue é a verdadeira bebida. Boa parte dos discípulos abandonam Jesus. E Jesus, ao invés de diminuir o sarrafo, ele olha para os seus e fala: e vocês? Por que vocês não vão embora também? Ao que São Pedro fala: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Sabe o que aconteceu ali, gente? Pedro também não entendeu. Você imagina uma coisa? A mentalidade judaica há cerca de 2000 anos atrás, que ela é bem literal. E de alguém falar: o meu corpo, olhando para a pessoa, é comida, o meu sangue é bebida. Se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês não terão vida, não terão parte comigo. Parou para pensar? O que era isso? Eles não entenderam também. Nem Pedro entendeu. Mas Pedro tinha uma diferença em relação a nós. Por mais que Pedro não tenha entendido, Pedro acreditava em Jesus. Será que eu e você acreditamos em Jesus de fato? Já para se perguntar isso? Será que de fato acreditamos mesmo? Que Ele é Senhor, que Ele é provedor, que Ele é fiel? Quer saber o quanto você acredita em Deus? Olha para os seus medos. Olha para as suas inseguranças. Não que elas sejam em si um pecado, um distanciamento de Deus, mas elas expressam algo. Elas expressam uma falta que está relacionada a uma atitude nossa. E é por isso que nós temos que prestar muita atenção nisso. Às vezes, nós temos confundido crise de fé com, de fato, fragilidade humana. Todo mundo que está aqui já experimentou que nós somos fracos, sim ou não? E se você não experimentou, deixa eu dizer, você vai experimentar. Você é fraco, frágil, miserável. Sabe aqueles pensamentos que surgem na nossa cabeça? Fala: misericórdia divina. Por que eu pensei isso, não é? Do você pensa. Algumas vontades que surgem, alguns instintos, algumas sabotagens. Você prefere muitas vezes não falar a verdade, mas dizer aquela... A gente fala aquela mentirinha. O pessoal, quando vem confessar, começa a dizer: não, eu disse uma mentira, mas uma mentira amena. Mentira é mentira, caramba. Não tem mentira amena, não é verdade? Essa inclinação que nós temos para o mal é do ser humano, gente. Ouvir a voz do pastor, entender uma coisa: esses sentimentos vão continuar, certo? Esses pensamentos vão continuar muitas vezes. Eles vão purificando ao longo dos tempos. Mas o que vai mudar é a minha atitude. É por isso que hoje também, Dia das Mães, levanta a mão aqui quem é mãe. Pode baixar. Levanta a mão aqui quem quer ser mãe. Que benção. Quem quer ser padre agora? Nossa, o meu time está fraco, viu? Nem o seminarista aqui levantou a mão aqui, ó. Acho que nem ele quer. Imagina os outros. Cadê? Fala uma coisa para você. Eu sei que quando a gente mexe com pai e mãe, a gente mexe com algo muito sagrado, não é verdade? Eu sei que tem muita gente que tem crise com pai, tem crise com mãe. Sobretudo se você nasceu numa época em que, década de 90, a disciplina era outra, não é? 80. Se você for um pouquinho mais para trás, era pior ainda. Então, muitas vezes, pai e mãe não teve o afeto que você esperava. Não foi como você imaginou que fosse. Talvez a sua mãe não foi aquela mãe carinhosa, aquela mãe bruta, aquela mãe que falava assim:
com aquela havaiana raiz na mão, lembra? Passa. Só que você passar sabia que até o número da havaiana ia ficar nas suas costas. É ou não é? É desse jeito. Eu, quando era criança, tinha dificuldade de comer. Você pode perceber que eu superei bem, né? Uma coisa que deu certo foi isso. Mas eu tinha mesmo, então eu não comia nada. Comia só arroz puro. Uma vez, a mãe fazendo eu comer, botou o prato e a havaiana do lado. Resumindo, eu me alimentei aquele dia. E você fala, melhor comer do que apanhar, é ou não é? É o que você come e faz. Era outra realidade. Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente que carrega a maga de pai e de mãe, gente. E tem muita gente que está aqui hoje. Você fala, nossa, padre, você não conhece a minha mãe. Nossa, padre, é um traste. Sabe aquelas velhas que elas vê tudo, fala de tudo. Elas sempre acham um jeito de prejudicar alguma coisa. Elas falam, não, vou ficar desse jeito. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você já pensou se ela tivesse negado a sua existência? Se ela tivesse olhado para o útero e tivesse tirado você? Já pensou se ela não tivesse insistido em você? Não tivesse te amamentado? Tivesse te dado embora? O que você estaria hoje? Entenda uma coisa. O quarto mandamento, qual que é mesmo? Honrar pai e mãe. É o único mandamento que de maneira explícita é acompanhado de uma promessa de bênção para quem observa. Eu estou assim que eu estou com o dedo quebrado, gente. Parece que eu estou fazendo outro sinal, né? Mas é que ele não dobra totalmente. É o único mandamento que acompanha de uma promessa de bênção para quem observa e de maldição para quem não observa. Padre, mas eu não tenho sentimento. Não importa, Deus não falou assim, tendes bons sentimentos, honra seu pai e sua mãe, porque deu a vida por você. E você caminha amargurado, amargurada, falando um monte de coisas, enquanto você não perdoar, enquanto independente se você perdoa ou não, você não honrar, não reservar um domingo para tomar um café que seja, para escutar lá falando mal de você, inclusive, vai com paciência, e tomar uma atitude diferente, você não vai ser abençoado na sua vida. Não vai ser. Porque independente de tudo, mesmo que ela não viva bem a missão dela, e é problema dela, a nossa responsabilidade é fazer a nossa parte. Nós temos que parar de ser essa geração carente, que só fica toda hora esperando os outros. Ah, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, fulano não me ama, não consigo ninguém. Para com essas coisas. Ninguém gosta de gente assim, inclusive, viu? Você fica desse jeito, você quer arrumar alguém, não vai arrumar. Nós temos que olhar para nós e fazer aquilo que cabe a cada um de nós. Essa é a atitude de ovelha de Jesus. Eu não fico esperando algum motivo, eu não fico esperando alguma coisa, eu faço aquilo que tem que ser feito, eu realizo aquilo que tem que ser realizado. Esse é o ponto. E a grande notícia que o Senhor nos apresenta é que aqueles que entendem isso e caminham na fidelidade, olha que forte segunda leitura, vai dizer que Deus enxugará as lágrimas daqueles que se mantiveram fiéis. Você pensou como que é poderoso isso? O próprio Deus vir com um abraço e enxugar as suas lágrimas, o seu sofrimento, a sua dor, as suas incompreensões, para aqueles que se mantiveram fiéis. Sabe, existe um acesso de Deus que só acessam aqueles que se dispõem com Deus. Quanto você tem se disposto com Deus? Quanto você tem feito por amor a Deus, de maneira concreta? Entenda, sabe aquele sentimento de que sua fé está esfriando? Já passaram por isso? Que está com dúvida, que você não está rezando como tem que rezar? Se você analisar, é porque teve uma atitude que não foi de se voltar para Deus. É porque nós somos um povo que muitas vezes fala, nossa, eu acredito em Deus, mas... Aí começa a colocar todos os seus posicionamentos. Quem acompanhou aqui a eleição do Papa, levanta a mão. Pode baixar. Você viu quanta especulação tinha? Vai ser fulano, cicrano, beltrano. Tinha até um filipino bonitinho, não era? Um rostinho bonitinho que ele tinha. Esse papo foi, não consegue falar não para esse homem, né? Tão arrumadinho. Alguém imaginou que seria esse homem aí, cara? Roberto Francisco Prevost. Quem conhecia? É que ele teve em Campinas, teve em São Paulo. Ninguém sabia. Quanta especulação, você percebeu? Quanta procura, quanta coisa. E Deus levantou um homem santo, que nós não sabíamos o que era. Para a gente parar com esses cálculos humanos, gente. E começar a falar aquilo que compete a nós. Sabe o que Deus está chamando você hoje? Quantos de nós aqui hoje rezamos às 4 da manhã com São Miguel? Pode levantar a mão quem rezou com
Frei Gilson aí. Bastante gente com o Frei. Vou abaixar. Vou nem pedir para levantar a mão. Quem continuou rezando? Tudo bem. Pelo menos o terço. Quem continuou procurando? Quantas pessoas começaram um caminho na missa diária? Já não vem mais. De procurar o sacramento, já não procuram mais. Sabe que depois, quando acontece algo na vida, não é que Deus castiga, não é isso. Mas você fala, onde é que está Deus? Você fala, onde é que está você? Que não ficou perto dele. Onde é que está você que não ouviu a palavra? Onde é que estamos nós quando nos distanciamos dele? A grande questão é essa. Acho que a pessoa, não sei porque meu matrimônio está assim. É um povo que não reza, que troca Deus por qualquer coisa, que não procura de fato. Não é atitude de ovelha. O que Deus espera de nós hoje é uma entrega a Ele. Pode ser que, tal como Pedro, nós não entendamos tudo o que está acontecendo, mas nós saibamos quem é que nos chama. Quem é que nos chamou? Hoje na sua vida, talvez o seu matrimônio seja uma bagunça, talvez a sua vontade é ir embora. Talvez o que você vive hoje, a única solução que passa pela sua cabeça é sair, acabar, terminar, fugir. Mas olha para Deus. O que Deus te orienta? Se você se confia a Ele e faz aquilo que tem que ser feito, Ele vai te honrar. Ele vai fazer a parte dele porque Ele é fiel. A grande questão é qual é a atitude da minha vida. Será que eu sou ovelha que escuto? Ou eu só lembro de escutar a voz do pastor depois que eu fiz um monte de coisa errada? Porque o povo volta, né? Volto com arrependido, volto. Aí, como se Deus tivesse feito algo ainda, não é verdade? E a pessoa faz tudo errado, não faz nada que é para Deus, não observa um mandamento, não reza, uma Ave Maria durante o dia, não procura Deus, vai à missa quando dá, se não der, não vai. Aí quando acontece algo, fala, nossa, mas por que Deus fez isso comigo? É o que você fez com você mesmo. Não é Deus, não. Deus está preocupado em prejudicar os outros? Não. Só que entenda uma coisa, se o padre vai encerrando. O princípio que você conserva, ele vai te conservar. O princípio que você quebra, ele vai te quebrar. Uma definição clássica de princípios, mandamentos. Vamos usar o quarto. Se você observa o quarto mandamento, você vai colher bênção. Se você não observa, você vai colher juízo. Isso é com todos os mandamentos. Isso é uma lei que Deus instituiu. Deus se movimenta por princípios que Ele mesmo estabeleceu. E se você não se adequar aos princípios, não é que Deus vai se esquecer de você. É você que não vai estar vivendo aquilo que Ele estabeleceu. Essa é a grande questão. Faça exercício hoje. Indo para casa, durante essa semana. Olha para você. Será que eu tenho sido uma boa pessoa? Será que eu tenho sido um bom católico? Será que eu tenho sido o que tem que ser feito? O problema é que nós temos um bloqueio que é a religiosidade. A gente acha que católico bom é o que reza muito, expressa muito, fala muito. É muito importante isso. Mas católico bom é aquele que obedece a Deus. Católico bom é aquele que faz o que tem que ser feito. Católico bom é aquele que reza, mas é aquele que pratica também. É aquele que cultiva a intimidade com Deus, mas ajuda os necessitados. Aquele que cultiva a vontade de Deus, mas se coloca solícito onde está. É aquele que cultiva sim um momento de oração, mas depois consegue estender a mão para quem precisa. E nós precisamos olhar para dentro de nós, porque entenda uma coisa. Você está passando por uma grande angústia, por um grande sentimento de frustração. Você que talvez não está se encontrando onde você está. Você que talvez olha para si e não veja motivo, até para você estar aqui hoje entre nós. O problema não está fora, o problema está dentro. O erro de percurso é dentro. Se volta para Deus, começa a fazer o que tem que ser feito, realizar o que tem que ser realizado. Com disciplina, com amor, que as coisas vão mudar. Mas nós queremos voltar para Deus, mas não fazemos nada. Não procuramos, não buscamos. Aí tem muita gente que ainda, o pior ainda, gente, que eu tenho ouvido muito. A pessoa é católica, mas ela vai na Umbanda, ela vai no Espiritismo, ela vai em tantas coisas. Nós não temos problema nenhum com as pessoas que vão a esses lugares. Mas se você é católico e vai a um lugar desse, você não entendeu nada. A ressurreição é um evento fonte principal que questiona toda e qualquer proposta de reencarnação. Se Cristo morreu na cruz por mim, eu creio nisso. Eu não posso nem passar perto de um lugar desse, gente. Não é que você vai agora discriminar as pessoas que vão. Vai tratar mal quem vai? Não, para você não combina. Vai ver carta, quer saber o seu futuro, você não sabe nem o seu presente. Quer saber o que vai acontecer?
Sabe o que vai acontecer? Olha para a sua atitude, começa a mudar. Esse que é o ponto, gente. Percebeu como a gente está se perdendo em coisa que não tem sentido nenhum? Volta seu coração para Deus. Se volta para ele essa noite, como casal, como família, como pai, como mãe, para que você viva essa experiência. Para de procurar esse mundo de porcaria. Para de ir atrás de signo. Tem gente que acorda todo dia e fica vendo signo. Aí bota aquele negócio geral. Se você quiser dar um dinheiro para mim, eu faço a mesma coisa para você. Qual que vai ser seu dia? Hoje vai ser um dia estressante. Todo dia é assim, não é ou não é? Hoje você vai ter novidades no seu mundo astral. Oh, lógico que vai ter. Alguma novidade vai acontecer. Deu um carro que vai bater, uma pessoa vai aparecer. Tudo bobeira, gente. Olha a palavra que está ali. Olha o que tem que ser feito. E tem um povo que dá uns migué. Fala, não, padre, eu olhei lá, mas eu não acredito não. Então por que olhou? É ou não é? Aí você vê uns católicos. Coloca. Católico. Cita a Bíblia que nem protestante. Não sabe nem citar a Bíblia. Depois bota aquariano. Pelo amor de Deus, gente. Uma vergonha na sua cara. Ai, padre, mas tem que respeitar. Não tem que respeitar nada. Você tem que tomar vergonha, saber o que você está fazendo, ou não é? É a mesma coisa eu falar, eu sou corintiano. Bota a camisa do Palmeiras. Não dá certo isso aí, velho. Não é verdade? O que importa é o coração, mas ninguém vê coração, gente. A gente vê atitude. Sim ou não? Então toma atitude de gente católica. Não estou dizendo, nem te recriminando. Mas é só um dos detalhes para mostrar o quanto nós estamos distante que é de Deus. Pior é o povo que fala, eu quero saber a vontade de Deus. Você lê a Bíblia? Não? Você vai saber como? O próprio Senhor vai descer para você, vai revelar as Escrituras para você, que nos discípulos de Emaús. Ah, eu sou católico, mas eu não procuro catecismo. Como é que você vai saber o que tem que ser feito? Percebeu? Essa atitude demonstra que nós estamos com outras preocupações. Isso que Deus quer resolver em nossos corações, amém? Fecha seus olhos, baixa sua cabeça. E mesmo que você não entenda, eu peço que de fato o Espírito Santo no seu coração te convença daquilo que é de Deus em sua vida. E que hoje, você olhando para Deus, olhando para o Senhor, vive essa transformação. Se no seu coração existe um sentimento de sair daqui ou dali, para com isso, não é isso que Deus quer para você, não. Primeira coisa que você tem que olhar hoje, em toda a sua vida, o que é que Deus espera de mim? Como homem, como mulher, como esposo, como esposa, como filho, como filha. O que é que Deus espera de mim? O que Ele espera de você é que você escute a palavra dEle. Porque ao fazer isso, Ele vai conhecer você e guardará você. A nossa missão de fato, é descansar em Deus. Descansar no Senhor. É ver essa experiência profunda de amor de Deus, da sua misericórdia, da sua graça em nossas vidas.